Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nessa sessão, com a ausência justificada do nosso colega Maurício, que está acamado. Nessa sessão de 4 de abril de 2022, ausente, então, o vereador Maurício Belaver. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a prestação de compromisso e posse do vereador Luciano Pascoal. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica, as leis federais do Estado e do município e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Vereador Luciano Pascoal. Assim eu prometo. Declaro empossado o vereador que prestou compromisso. Convido a todos para, de pé, fazermos 1 minuto de silêncio em virtude do passamento do senhor Plínio Baú, pai da vereadora Clarice Baú. Em aprovação às atas número 4.177, de 14/3/2022 e 4.178, de 15/3/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Temos, nessa noite, o espaço da Tribuna Livre. Convido para que faça uso o senhor Vinícius Pigozzi, tendo em pauta o Código de Posturas pelo tempo de até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste e imprensa. Antes de iniciar, desejo parabenizar a presidência da Câmara por 2 coisas. Por ter me oficiado do deferimento e do dia em que ocuparia o espaço da Tribuna Popular, coisa que não tinha acontecido a outra vez, e por ter implantado a assinatura digital nesta casa. Agradeço por ter ouvido esse apelo. Acredito que isso já foi um grande avanço. É claro, muitos outros ainda podem ser feitos. Infelizmente, eu gostaria que a dona Eleonora estivesse aqui presente, né? Mas como ela assumiu como prefeita, enfim. Bom, primeiramente, cabe dizer que me enfada ter que vir aqui para falar de posturas, algo tão antigo e de tão grande importância para a sociedade, mas tão desprezado. No entanto, como vejo que ninguém trata ou leva adiante este assunto, estou aqui. Cabe dizer que o que falarei é apenas um dos pontos que encontro problemas no Código de Posturas atual, sendo que existem muitos outros, e que por isso acredito que tal código mereceria uma revisão. No dia 8/3 deste ano, eu, Vinícius Pigozzi, cadastrei a proposta de alteração no artigo 71 do Código de Posturas no Banco de Ideias do Legislativo. Fiquei
Fiquei feliz que a proposta tinha sido abraçada pelo vereador Juliano através do projeto de lei 5 de 2022. Tinha tido como algo muito positivo, já que também prestigiava um mecanismo de participação popular introduzido recentemente, que é o Banco de Ideias do Legislativo, que até agora pouco foi utilizado. Sendo, portanto, um fato inédito uma lei vir dessa origem. Pena que o projeto foi retirado, mas isso me abriu espaço para apresentar a questão na tribuna popular. Antes de tudo, devo externar que me estranha o fato de alguns vereadores terem rido nos bastidores de tal proposta. Por acaso o trato dos animais não é importante? Por acaso o bom convívio público não é importante? Por acaso há algo de engraçado em gerenciar a coisa pública? Ficam as perguntas no ar. Principalmente para quem riu, né? Feita essa breve introdução, falemos um pouco da proposta. Para isso, temos inicialmente de entender o significado da palavra posturas. Posturas, como qualquer dicionário pode mostrar, são os modos de agir ou de se comportar das pessoas. Portanto, o Código de Posturas Municipal trata de como as pessoas devem agir ou se comportar nos limites territoriais do município, sendo questões de ordem pública. Isso é assim pelo notório e inconteste reconhecimento de que a regulação das posturas visa a garantir as condições mínimas necessárias a uma convivência social pacífica, ordeira e harmoniosa entre as pessoas que habitam o município. A proposta apresentada intenta alterar o artigo 71 do Código de Posturas, este que possui o seguinte texto: é proibida a criação e manutenção na zona urbana central de abelhas e de animais como aves do tipo galináceos, pombas, avestruz, pavão, codorna, suínos, bovinos, caprinos e cavalares. Multa leve. A nova redação será a seguinte, ou seja, a redação proposta por mim. Artigo 71. É proibida a criação e manutenção no centro e bairros adjacentes de abelhas e de animais como aves do tipo galináceos, pombas, avestruzes, pavões, codornas, suínos, bovinos, ovinos, caprinos e cavalares. Multa leve. Nova redação. Poderíamos, inclusive, acrescentar muares, algo que não me veio à cabeça no momento da redação, no momento que eu formulei esta proposta lá no Banco de Ideias do Legislativo. De qualquer forma, como podemos ver, a nova redação não pretende introduzir nada, já que o atual Código de Posturas, por meio do artigo 71, já reconhece que os animais citados não devem ser criados em determinada parte do território municipal. O problema maior é que o texto fala de zona urbana central, algo muito vago, que impede o correto cumprimento e fiscalização da lei. Tenho pleno conhecimento, já que sou servidor público municipal, de que ações de fiscalização relacionadas ao tema deixaram de serem feitas por este motivo, por não saberem o que é zona urbana central. Exatamente por isso é que proponho sua substituição por centro e bairros adjacentes, delimitando precisamente a área de proibição, já que entendo que essa foi a finalidade do legislador, impedir que os animais citados sejam criados nesta área, já que ela concentra a maior parte do comércio, serviços e do trânsito urbano, assim como grande parte da população, haja vista os inúmeros prédios presentes nesta área. No mais, pretende fazer correções de português, passando avestruz e pavão para o plural, acompanhando os demais animais, né, como nos demais casos, e acrescentar outros animais que da mesma forma são problemáticos, como os ovinos e muares, que não tem na redação atual. Esse seria o único acréscimo, de fato, né? Se isso já não fosse suficiente, podemos resgatar a própria concepção original desta proibição de criação de animais nesta área, qual seja a manutenção do sossego e da higiene pública e a prevenção de acidentes com veículos e pedestres nessa área de tão grande presença humana. Acredito eu, nobres vereadores, que Farroupilha não é mais uma simples cidade interiorana, rural, desurbanizada e de baixa população absoluta, para que possa se dar ao luxo de contar com a presença de certos animais em sua área central. Ademais, podemos observar que tal restrição também existe nos códigos de posturas de outros municípios da Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, só aves e caprinos são passíveis de serem criados da zona urbana e mediante licenciamento da Prefeitura Municipal e de acordo com normas técnicas bastante específicas.
Em Bento Gonçalves e Flores da Cunha, é proibido a criação de qualquer espécie de gado e abelhas no perímetro urbano e a criação de aves em habitações. Em Garibaldi e Carlos Barbosa, não é permitido a criação de gado, aves e suínos na zona urbana, ou seja, na zona urbana inteira. Ainda pode-se dizer que eu mesmo já presenciei este problema com a existência acreditem, de um galo em um apartamento localizado ao lado da igreja matriz, inclusive com uma pessoa indo passear com este galo, tá? Já ocorreu desse fato ter sido fotografado, tá? Que canta em horas inapropriadas, e também de um bando de galinhas que vive ao lado do prédio onde resido, entrando na via pública, cantando e também emporcalhando as calçadas, em uma área que no entorno se encontram 6 prédios residenciais, sem falar das casas. Alguns poderiam dizer que a criação desses animais é questão de subsistência. Ora, não podemos crer que alguém que viva no centro ou nos bairros adjacentes ao centro precise disso, haja vista serem áreas muito valorizadas do ponto de vista imobiliário. Chegou a hora, portanto, de que se faça essa correção na lei, para viabilizá-la, dando ensejo ao interesse público. Cabe a vocês esta nobre tarefa. Caso nenhum projeto de lei seja apresentado, tentarei a tarefa hercúlea de propor um projeto de lei de iniciativa popular, o que é muito difícil, haja vista os requisitos que se apresentam. E antes de finalizar, cabe dizer que este ponto que eu trouxe para tratar do Código de Posturas é apenas um dos pontos que está problemático no Código de Posturas atual. E isso aqui, então, é apenas para levantar problemas. O Código de Posturas precisa de uma revisão. Urgente. Urgente. E vocês, vereadores, podem fazer isso. Apresentar um projeto de lei ou se reunirem em comissão para revisar esse código. Basicamente, era isso que eu gostaria de falar essa noite. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Vinícius Pigozzi. Lembrando que esse espaço é um espaço destinado a todo e qualquer cidadão que desejar se manifestar sobre algum assunto que seja relevante para si. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por até 3 minutos para discorrer sobre o tema abordado. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente Caleb, colega vereadora Clarice, desejo meus sentimentos pelo passamento do seu pai. Cumprimento o nosso colega que toma posse hoje, vereador Luciano. Seja bem-vindo a esta casa. Cumprimento todos os cidadãos e cidadãs, a imprensa, os servidores dessa casa. E um cumprimento especial ao Vinícius Pigozzi, dos grandes amigos que a vida me deu e parceiro dessa caminhada. Eu quero te cumprimentar, né, Vinícius, porque tu levantou, e aquilo que eu falava com alguns colegas é um assunto, pode parecer extremamente simples, pero no mútil, né? Tem algumas coisas um pouco mais complexas e são passíveis, literalmente, de reflexão e análise. Isso que tu mencionavas, quanto à questão da fiscalização, eu conversei com o Christian e com a Rude Alva. O Christian é atual ouvidor do município, a Rude Alva era ouvidora, e me relataram que, quando se deparavam nessas denúncias, os fiscais voltavam que, dentro desse aspecto, que não ficava muito claro qual ponto eles poderiam atuar ou não, fazendo com que, então, aquela denúncia ela não se levasse adiante, bem como não fosse, de fato, sanado o problema. Quando tu falas que o Código de Posturas ele está com diversos problemas, e eu concordo e assino embaixo. Eu tenho estudado algumas coisas em específico por diversas reclamações, e eu acho que essa época do ano, eu acho que é propícia para isso, a questão dos terrenos. Os terrenos particulares, que estão abandonados pelos proprietários, terrenos de esquina com terrenos com poder, que se for avaliar um corretor imobiliário, eu usei um exemplo, contatei um corretor, e ele simplesmente me passou que desses casos, o exemplo, o terreno custava um valor de mercado de 160 a 180 mil reais. E está Mato Alto,
está criando diversos bichos naquele local, tenta notificar a volta OAR, o proprietário se perdeu, então eu vou estar nos próximos dias apresentando um projeto de lei com algumas alterações do Código de Posturas, inclusive essa questão para a gente tentar levar adiante e melhorar, ou propor também para os colegas a própria criação de uma comissão para tratarmos disso. Mas acho que eu vou levar questões mais pontuais para a gente ser mais efetivos e o poder público, de fato, seguir, mas também, quando chegar lá na hora, né, dos fiscais exercerem o que lhe é da sua competência, de fato, eles executarem, aplicar a sanção. Porque também não adianta a gente ter código de posturas, não adianta a gente ter multa, ouvidoria, etc., para denúncias, se lá na ponta também trava. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, mas um vereador gostaria de se manifestar sobre este assunto? Ok, se nenhum. O Amarante? O vereador Amarante, por favor. Boa noite, senhor presidente Caleb, vereadora Clarice, meus sentimentos pela passagem de seu pai. E a imprensa que está aqui presente e os demais que estão nos assistindo, o Vinícius Pigossi, nosso usuário da Tribuna Livre hoje, que sempre traz assuntos pertinentes à comunidade, embora às vezes, né, Vinícius, até mesmo na tua fala que você meio que buscou um sorriso, né, no comentário do animal. Claro que as pessoas, às vezes, têm alguns animais que é muito discutido, a Brasil afora, como sendo animais de estimação. Recentemente saiu um noticiário na televisão que um condomínio em São Paulo, de muitos moradores, um desses moradores tinha um porco de estimação e esse porco virou meio que uma questão de um animal de estimação para todos os moradores daquela ocasião. Então, que situação que foi, como que foi tratado, enfim, aquele assunto, tanto que depois o próprio morador ganhou a nível de judicial. Entraram na justiça tal, e o morador acabou ganhando. São assuntos polêmicos, sim, são assuntos que, por exemplo, se nós tratarmos de pavão, nós temos aqui o pátio da Tramontina que tem esses animais, né? Nós tratando de toda a área urbana do município e as empresas da Tramontina estão no zonamento urbano. Tem outros animais, por exemplo, de pombas, que são animais que, às vezes, elas são nômades, né? Elas não têm uma residência fixa, elas vêm e se procriam em qualquer ambiente, né? Então, são questões de vir, sim, a discutir, rever o Código de Postura de como tratar desses assuntos. Até teve o professor Caleb, que outro dia aqui citou a questão do incômodo de um galo lá perto da sua residência. Então, cada cidadão traz os seus incômodos do dia a dia. Se nós olharmos, ontem, acho que foi na sexta-feira que estava aqui o Major Juliano, né, o Tenente Coronel Becker, do qual nós estávamos discutindo a questão do barulho das surdinas de moto, de carro, que também nos incomoda e, às vezes, a nossa justiça, mesmo tendo a lei, torna-se não podendo fiscalizar e ser eficiente por várias razões. Mas trago aqui, eu acho que sim, são assuntos pertinentes para nós discutirmos e que bom que você traz para essa casa para nós debatermos. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Roque, qual a sua opinião sobre esse assunto? Senhor presidente Caleb, queria também cumprimentar, estender aqui os meus sentimentos à vereadora Clarice pelo passamento do seu pai, meu grande amigo Plínio Baú. Infelizmente não fiquei sabendo. Vini, o assunto é bom que tu trouxe para a tribuna. Eu tenho uma opinião, presidente Caleb, que é o seguinte: depende da quantidade que se cria. Porque tu pode ter um cachorro, é um animal, um gato é um animal. Pode ter alguém que queira ter uma galinha dentro de casa, um galo,
Melhor se o galo for mudo, né? Daí não faz barulho, né? Mas tem pessoas que... Eu já vi locais que as pessoas têm um porco de estimação dentro de casa. Agora, o problema é a quantidade e o que tu faz com esses animais. Por exemplo, tem um cachorro. Eu trato um cachorro na frente da minha casa. Isso não é criar um animal. Aí tu começa a tratar o cachorro, daqui a pouco tem 30 lá. E aí vira problemas. E o vizinho pode ter o direito de não querer ter um cachorro, ou não querer ter um galo. Então, tudo está relacionado na questão de terminar o seu direito onde começa o direito do outro. Né? Você ter um galo dentro de um apartamento que canta de madrugada, vai invadir a privacidade do outro cidadão. Então, eu acho que teria que normatizar, não é a proibição, é normatizar de como se ter um animal. Infelizmente, a gente acaba tendo que discutir isso, né? Que eu acho que seria uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia, mas tão óbvia que não precisaria perder tempo para discutir isso aqui. Mas, infelizmente, daqui a pouco a gente tem que estar discutindo esses temas também. Não imagino que alguém tenha um pavão, um avestruz criando por aí, exceto empresas que têm pátios, né, e têm espaço. Mas não acho que criam assim. Mas tem, sim, que se preocupar com esse tema, inclusive com os cachorros, né, porque nós temos muitos cachorros de rua e outros animais também. Então, Vini, é sempre bom quando pessoas que nem você, voluntariamente, né, de forma graciosa, venham aqui para esse Poder Legislativo trazer sugestões, e elas, de uma forma ou de outra, sempre são discutidas ou debatidas. Eu aqui vou aqui cobrar novamente, porque o projeto Banco de Ideias é um projeto que eu apresentei na Câmara, e vergonhosamente, mas vergonhosamente, nunca foi lido nessa tribuna uma sugestão que veio dos populares. Não se deram o capricho, e eu cobrei várias vezes, de pegar lá no Banco de Ideias e trazer para cá e ler as sugestões que o cidadão traz. Isso é uma vergonha, um desrespeito da Câmara de Vereadores com quem dá as ideias. Fica registrado uma vez mais aqui a minha indignação com essa atitude da Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar a presidência, então, à vereadora Clarice, para que eu possa me manifestar. Então, passo a palavra ao meu colega Caleb. Bem, a minha opinião sobre esse assunto já é bastante clara. Eu acredito que existem animais que não possam estar no centro. Não existe utilidade num galo no centro. Eu tinha um galo a 3 metros da minha janela, 5 da manhã, estava eu, a minha esposa e a minha filha acordados, conversando, porque o galo não deixava dormir. Né? Qual a utilidade de um galo no centro da cidade? Eu moro no 1º de maio, mas hoje o 1º de maio é como se fosse o centro. Então, eu acho que é muito importante essa proposição do senhor Vinícius Pigossi, para que a gente possa rever esses assuntos. Inclusive, foi tema de campanha para mim, de que eu ia correr atrás disso, e vou fazer isso, vou pedir a sua ajuda também, porque não é só galo. Existem outros animais que também causam muito problema. Da mesma forma que uma pessoa tem o direito a ter um animal, outra pessoa tem o direito a ter descanso. E o problema é conseguir o equilíbrio disso. Como fazer com que eu possa ter o meu descanso e a pessoa possa ter? Então, já está na lei, já consta que não pode. Né? E quando eu fui procurar ajuda para resolver esse problema, não tinha o que se fazer. Sabe? Como não tem o que fazer? Se a lei diz que não pode, como é que não tem o que fazer? Então, alguma coisa tem que acontecer. Porque se está numa área rural, existe um bom espaço. Agora, vocês imaginam um galo, aquele barulhão reverberando, 5 da manhã, no quarto, aí a gente fica de mau humor, não dorme. Isso falando só de galo, tá? Porque eu já venho há anos, como eu sou muito presente nas redes sociais, comentando sobre esse assunto, né? E procuro não ter nenhum animal que incomode também, porque eu me preocupo com os vizinhos. Outra coisa que nós precisamos ver também é uma regulação com relação ao som, então, das motos, que nós já conversamos aqui. Com relação ao barulho, por que quando eu vou denunciar, eu posso fazer uma denúncia anônima sobre algum crime? Sei lá, uma boca de fumo, alguém que está vendendo droga, eu posso fazer uma denúncia anônima. Mas quando um vizinho está fazendo barulho, eu não posso denunciar de forma anônima, não vai ser feito nada.
Só que eu tenho esse problema e eu não posso denunciar, porque existe um problema com relação à pessoa com quem eu vou denunciar, que eu posso até correr risco de vida, porque evidentemente que vai saber que fui eu. Então nós precisamos rever isso para que o cidadão que mora na cidade ele possa ter paz. E o cidadão que queira ter animal, ele possa ter os seus deveres devidamente exigidos. Né? É uma coisa lógica. Conviver em sociedade, a gente precisa que as regras sejam feitas. Né? Era essa a minha colocação, senhora presidente. Passo a presidência ao vereador Caleb. Muito bem, mas algum vereador gostaria de fazer alguma manifestação? Ok, se nenhum vereador quiser, então, fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço de tribuna livre dessa noite. Obrigado ao senhor Vinícius Pigossi pela ideia. Muito bem. Solicito a vereadora Clarice Baú, primeira secretária, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. O expediente de 4 de abril de 2022. Os convites. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha convida a todos os vereadores para o Bingo da Mafa, a ser realizado no dia 12 de abril, às 19h30, no Salão Comunitário Luterano. Outro convite, a Prefeitura Municipal convida a todos os vereadores para o lançamento oficial dos trajes das soberanas, que ocorrerá no dia 24 de abril, às 16 horas, na Casa Rosa. Comunicado. O prefeito municipal, Fabiano Feltrin, informa que entre os dias 4 a 7 de abril estará acompanhado do vice-prefeito Jonas Tomazini em Brasília. Neste período, a vereadora presidente Eleonora Broilo assumirá interinamente o Poder Executivo. Ofício número 44 e 45 do corrente ano, da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Mensagem retificativa aos projetos de lei 13.3, ambos do Executivo Municipal. Ofício 169 do Gabinete Municipal. Entrega do relatório circunstanciado da Gestão Municipal de 2021. Pedido de informação número 27, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Solicita informações quanto aos containers de lixo encomendados para o município. Número 28, solicita informação de obra a ser realizada na rua Pedro Grendene e Paim Filho. Pedido de informação número 29, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, que solicita informações junto ao Departamento de Proteção Animal. Número 30, solicita informações relativas ao PROCON e sua atividade. Número 31, solicita informações relativas ao Centro de Convivência do bairro São José e previsão de retorno dos bailes da terceira idade. Número 32, ainda do vereador Juliano Baumgarten, que solicita informações relativas ao controle interno e sua atividade. Pedidos de providências. Número 55, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Assunto é a roçada nos bairros Bela Vista, 1º de Maio, Centenário, Nova Vicenza e a Avenida Santa Rita. Pedidos de providência número 56, de autoria do vereador Roque Sevenini. Patrulhamento e roçada nas estradas do Mundo Novo e Desvio Machado. Pedidos de providência número 57, da autoria do vereador Juliano Baumgarten. Conserto de buraco na rua Manuel Pascoal, bairro Industrial. Número 58, manutenção de via na rua Luiz Rufato, bairro Santa Catarina. Número 59, manutenção de via Avenida Pedro Grendene. De número 60, recolhimento de entulho na rua Erval, esquina com a rua Erechim, bairro Santa Catarina. Número 61, o assunto é conclusão de obra na rua São Vicente, bairro Cinquentenário e rua Rui Barbosa, centro. De número 62, a manutenção de via e limpeza na rua Adelino Poça. Número 63, o assunto é a manutenção da parada de ônibus da Praça da Matriz. E número 64, manutenção da praça do bairro Santa Catarina e limpeza do local.
65, o assunto é poda dos arbustos na Avenida das Indústrias, bairro Industrial. E, por último, de número 66, o assunto é troca de parada de ônibus na rua Pedro Grendene, em frente ao Clube 1º de Maio. Era isso o expediente de hoje, presidente. Obrigado, Clarice. Vamos passar, então, ao espaço destinado ao grande expediente, em que o Republicanos tem o seu espaço agora. O senhor vai fazer uso do seu espaço, vereador Ilha? Não? Muito bem. Convido, então, o Partido Democrático Trabalhista para que faça uso da tribuna. O senhor vai fazer uso? Vamos ouvir o vereador Amarante, então. Boa noite, senhor presidente, novamente, os demais vereadores, o nosso colega Gasolina, que está aqui, o Vinícius, o ex-prefeito Bareta e os demais presentes. Quero externar também um pesar para o nosso colega Leozinho, lá do setor da saúde, do qual teve o passamento também na última sexta-feira. Quinta-feira, sexta-feira, que ele foi depois foi levado para a cidade de origem dele, de Rio Grande. Esta pessoa gostava de pessoas, esta pessoa gostava de gente, ela dividia, às vezes, o seu lanche em 3 com aquelas pessoas que às vezes tinham dificuldade de comprar o seu lanche, ou por ser pessoas humildes, não tinham como comprar, então ele dividia aquele pouco que tinha com os demais. E sempre disposto a fazer um pouquinho mais do seu trabalho, ajudando as pessoas a embarcar na ambulância, ou então retirando dos hospitais, levando para fazer a sua rotina, e aquele trabalho ele tinha como missão. Como muitos de nós, eu cito aqui professores às vezes como missão, mas tem tantas profissões que as pessoas levam isso para a sua vida como missão. Então o exemplo do nosso colega que ficou infelizmente pouco conosco, né? Eu tinha 40 e poucos anos de idade, e nos deixou. E que essa história de muitas pessoas humildes, simples, poucas são vistas, poucas são recordadas, poucas são lembradas, mas esse nosso amigo ele foi muito, muito importante para muitas pessoas que no seu dia a dia passaram pelo seu caminho. E eu tenho certeza, pastor Paulo, que conviveu, pastor Davi aqui, que conviveu muito também na saúde, que o nosso amigo, ele deixou sim, para essas pessoas que viveu, que passaram por seu caminho, uma história muito linda, uma história muito bonita, de um trabalho bem feito, de um trabalho sem poupar esforços. E que também quero aqui ressaltar a homenagem que a Secretaria da Saúde fez para o nosso amigo Léo, na sua despedida aqui da cidade, na hora que houve o deslocamento para a sua cidade de origem, o acompanhamento dos carros, das ambulâncias, dos funcionários lá da UPA, dos demais funcionários da saúde, eu acho que é muito merecedor. Esse nosso amigo aqui, ele teve uma despedida honrosa, de certa forma, pelo seu nome, pela sua história de trabalho que construiu aqui no nosso município. Então, onde esteja o nosso amigo Léo, que seja recebido por Deus, seja recebido de braços abertos, que esteja lá muito bem. Mas também quero falar aqui agora da situação do plano de renovação do turismo de Farroupilha aqui do nosso município, que ele é renovado a cada 4 anos. Então, no governo anterior, até pela questão
de ter uma nova eleição, de termos um impeachment, de termos ali o auge da pandemia. Atrasou-se 6 meses, sim. Entendo, não sei se atrasou ou como tem prazo que pode ser trabalhado, não precisa ser assim que terminou, tem que ir lá e renovar. Então tem prazo para isso. Então se atrasou aí 6 meses, dos quais no atual governo se atrasou 15 meses. Uma coisa não quer dizer, não quer mudar a outra, mas uma coisa é fato, nós não podemos transformar os dias dos 15 meses com os mesmos dias dos 6 meses. Os dois atrasaram sim, mas um atrasou 15 meses e outro atrasou 6 meses. Isso é fato, não é, nós não podemos, através da propaganda, às vezes, ou do comercial, mudar esta ordem. São números, são fatos. Claro que, às vezes, eu percebo que a atual rotina da atual administração, às vezes a gente transforma esses fatos, e é preocupante. De fazer o pouco, eu digo aqui o pouco quase nada em grandes obras, que é o que tem acontecido no nosso município. Então, eu peço para que o nosso governo passe a fazer melhor gestão do nosso dinheiro público. Tem que ser feito isso. É impossível. Nós estamos trazendo aqui todos os dias a questão da Ecofar, que a nossa cidade hoje está virada em mata. E não estamos aqui criticando por criticar, está. Nós estamos assim no bairro Bela Vista, estamos assim no Nova Vicenza, estamos assim no bairro América, estamos assim no 1º de Maio, estamos assim no bairro Centenário, estamos assim em todos os bairros. Temos que ter gestão. Gestão é a palavra certa. Se não fizermos gestão, a nossa empresa, ela quebra, ela não dura, ela dura pouco. Tratando do dinheiro público, que é de todos nós, temos que dar o mesmo segmento da empresa privada. Assim, temos êxito, temos obras, temos grandes números de obras, temos continuidade naquele serviço do dia a dia, daquele serviço rotineiro que é o mais básico de um setor público. Então, eu imagino e quero pensar, sim, que as coisas estão sendo olhadas com o olhar de fazer mais com o dinheiro, principalmente tratando de, muitas vezes citando que há dinheiro em caixa e que foi deixado um superávit lá de 23, 24 milhões, não se fala mais, mas se fala que tem dinheiro desde o começo que foi assumido. Se tem dinheiro desde o começo que foi assumido, tem que fazer o trabalho também rotinamente, porque os impostos nós pagamos rotinamente, pagamos todos os meses, a cada nota que sai todos os dias, se sai parte do ICMS, que retorna para o município, outros impostos são pagos diretamente para o município anualmente, mas para ter serviço periodicamente. E não, de repente, pensarmos que esses serviços possam ser feitos lá no final do mandato, que é muito ruim. As pessoas deixaram de usufruir esse serviço, ou essa obra, ou esse bem público, os 4 anos, o período todo. Vamos usar lá no final. É ruim isso. É muito ruim porque é a mesma coisa. Eu contrato alguém para fazer o trabalho de 6 meses lá ou na minha casa, ou no meu condomínio, mas então eu vou fazer só nos 2 últimos meses, eu vou querer recuperar. Não recupera mais. As pessoas deixaram de ter o serviço. Há uma preocupação também, e isso a gente está sendo cobrado, das obras que ficou dinheiro em caixa do município, e eu já citei algumas aqui, ali do São Miguel, 2º Distrito, da linha Palmeira, citei aqui da pista de caminhada do Caravaggio, que tem que dar fluidez. Tinha Covid-19, tinha antes também, tinha em 2020, era o auge do Covid-19.
Aí nós, às vezes, estamos muito preocupados e temos que buscar novos recursos através de emenda parlamentar, mas se não estamos utilizando aquelas emendas que estão aí, aqueles valores que estão, de certa forma, disponível para nós utilizarmos, aí vamos buscar mais para quê? Para deixar parado também. Nós até estivemos visitando com o vereador Juliano a piscina pública que está parado, uma obra que também já teria que estar, no mínimo para o próximo inverno, já que não foi nesse, no mínimo para o próximo inverno, os jovens, as crianças, fazer uso deste bem. E assim, eu quero dizer que temos que fazer mais além do que nós divulgamos, porque as pessoas ali fora percebem isso. As pessoas ali fora, os moradores que pagam a conta, que pagam nossos salários, trazem as queixas, trazem as suas reivindicações, e nós, como vereadores, somos fiscais, somos cobradores, somos representantes da população ali fora, como diz a Constituição Federal, mas nós não executamos. Nós cobramos, sim, do Executivo para que executem. E eu até costumo dizer, nos dias de hoje, como a tecnologia é inovadora e ela renova, em alguns setores semestralmente, outros setores anualmente, alguns setores quase que diário, se busca novos métodos de fazer gestão, novos métodos de se aplicar bem o seu dinheiro. E no poder público não pode ser diferente. Se o governo anterior, ou independente do governo de 6 anos, de 20 anos atrás, se trabalhou, se progrediu, este progresso tem que dar continuidade em todos os governos. E assim somos. E assim é o que a população espera, porque ela vê a evolução de todos os segmentos ali fora. E a mesma coisa nós temos que ter no nosso setor público. Evolução em todos os setores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, nós temos agora o espaço do Movimento Democrático Brasileiro. Vocês farão uso da palavra? Por favor, então. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Pascoal, então é com muita satisfação que eu estou aqui ocupando essa cadeira nessa semana, como vereador do nosso município. Quero falar com a vereadora Clarice, meus pêsames pela perda do pai. Eu gostaria de saudar aos meus colegas vereadores pelo acolhimento nessa semana, principalmente ao Felipe, que a gente sempre está trocando ideias, né? Agradecer às pessoas que vieram me prestigiar nesta minha posse, meus amigos. Agradecer minha esposa, que está sempre ao meu lado, a Camila, meu sogro, e todos os demais. Um agradecimento especial ao meu partido, o MDB, que me proporcionou esse momento, em especial aos candidatos suplentes que estavam na minha frente e abriram mão do seu direito. Enfim, obrigado a todos. Quero muito aproveitar esse momento que estou como vereador e já tenho algumas demandas de pessoas que me ligaram, pessoas conhecidas, que querem aproveitar esse momento, né, essa semana, que são demandas que ainda eram da minha campanha lá atrás. Tá? Agora quero tentar contribuir na medida do possível. Eu já tenho uma agenda com o Executivo, tá? E a gente vai discutir sim essas demandas e vamos fazer tudo o que for possível para ajudar essas pessoas. Eu sou formado em Educação Física, em licenciatura, e eu gostaria de contribuir num assunto importante dentro da minha área de formação. Então, eu tenho a pretensão de dar entrada numa sugestão de projeto de lei. Essa sugestão, ela estabelece o mínimo de 3 horas aula de Educação Física nas escolas de educação básica. Essa sugestão de projeto de lei tem por objetivo estabelecer o mínimo de 3 horas aula semanais de Educação Física nas escolas de educação básica no município de Farroupilha. Esse é o objetivo, então.
Vamos ler a justificativa aqui dessa sugestão. Essa sugestão visa estabelecer uma carga horária mínima de 3 horas aulas semanais para a disciplina de educação física, de forma a promover aos alunos da educação básica, a aprendizagem e vivência das práticas da atividade física, inclusive por meio de modalidades desportivas, de forma a construir o hábito de um estilo de vida ativo e saudável, e contribuindo para um estado pleno de bem-estar físico, mental e social. A atividade física regular é um fator-chave de proteção para a prevenção e controle das doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e vários tipos de cânceres. A atividade física também beneficia a saúde mental, incluindo prevenção do declínio cognitivo e sintomas de depressão e ansiedade. E pode contribuir para a manutenção do peso saudável e do bem-estar geral. Isso estou citando a OMS, tá? Em 2020. Em crianças e adolescentes, a atividade física proporciona benefícios para os seguintes desfechos: melhora da aptidão física, saúde cardiometabólica, saúde óssea, cognição, saúde mental e redução da adiposidade. Para esses resultados, a OMS recomenda que crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade física, de moderada a vigorosa intensidade, ao longo da semana. A maior parte dessa atividade deve ser aeróbica. Atividades aeróbicas de moderada e vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e ossos, devem ser incorporadas pelo menos 3 dias por semana. Outro sim, para crianças e adolescentes, maiores quantidades de comportamento sedentário estão associadas com os seguintes desfechos negativos à saúde: aumento da adiposidade, saúde cardiometabólica diminuída, menor aptidão, menor comportamento pró-social e redução da duração do sono. Mesmo sabendo de todos os benefícios da educação física, estimativas globais indicam que 27,5% dos alunos e 81% dos adolescentes não atendem às recomendações da OMS de 2010 para a atividade física, com quase nenhuma melhora observada durante a última década. Dados apontam também desigualdades notáveis. Meninas e mulheres são menos ativas do que meninos e homens. E que há diferença significativa nos níveis de atividade física entre grupos econômicos de alta e baixa renda entre regiões. Sabendo da grande contribuição da educação escolar como ferramenta geradora e desenvolvedora da cidadania, é fato que a educação é capaz, sim, de resolver lacunas impostas pelas desigualdades sociais. Sendo assim observada a grande relevância da disciplina de educação física como desenvolvedora de uma sociedade mais ativa e saudável. Então, como a gente vive num mundo tecnológico, onde que as telas são inevitáveis, cada vez mais inevitáveis para as crianças e adolescentes, a educação física escolar pode ser a única atividade destas durante uma semana. Tá? Então, isso seria muito importante, essa sugestão. Vai trazer um bem-estar para a sua saúde, com certeza. Hoje somos mais de 40 vereadores no Estado com a formação de educação física. E essa sugestão já virou lei em mais de 15 municípios desde o final do ano passado. Então, com isso, tenho certeza da sensibilidade do Executivo Municipal em acolher essa sugestão. Um obrigado, boa noite a todos.
Muito bem, nesse momento convidamos então o progressista para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão também. Convido o Partido Socialista Brasileiro para que faça uso da tribuna. Vamos ouvir o vereador Roque. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Clarice, as pessoas que nos assistem, a imprensa que nos acompanha aqui do plenário da Casa, as pessoas que assistem os trabalhos da Câmara de Vereadores através das plataformas digitais. Cumprimento ao vereador Luciano Pascoal. Seja bem-vindo a essa casa, parabéns pelo teu pronunciamento. Sinta-se acolhido por todos. Eu quero, antes de entrar no tema aqui da RGE, vou continuar na RGE. RGE que me aguente. Obrigado. Eu gostaria de comentar aqui, já falei anteriormente em off aqui com o vereador líder do governo, Marcelo Broilo, sobre um carinho especial, uma atenção especial que imagino que deva ser dado. Além do que já está sendo dado, precisa reforçar e precisa ter um empenho ainda maior sobre o atendimento de uma empresa que pretende se instalar em Farroupilha. Uma empresa grande, com investimentos altíssimos, tanto na questão da planta industrial, quanto também do faturamento, ainda também como na questão de geração de empregos. Poderíamos dizer que a empresa que estaria investindo ao redor de 100 milhões de reais em nossa cidade. Isso é bastante e, ao meu ver, pelo relato recebido, são pequenos detalhes que precisam ser ajustados, mas talvez esses pequenos detalhes podem custar a não vinda da empresa. Eu tenho uma opinião muito minha particular, que eu acho que não haveria necessidade do prefeito e o vice irem para Brasília. Poderia, repartir, ou vai o prefeito ou vai o vice. Nunca foi dessa forma, embora eles estão achando que deve ser assim. Por que eu falo isso? Porque essa empresa está com urgência. Ela já vem tratando com o município desde o ano passado, mas agora chegou no limite. E esse limite precisaria ter a presença ou do prefeito ou do vice aqui para dialogar com ela. Não vou adiantar o nome da empresa, o líder do governo aqui sabe qual é a empresa, o governo sabe qual é a empresa, e acho que fica melhor assim para não melindrar qualquer tipo de negociação. Então, peço, Marcelo, sei que tu és empenhado, tem sido um bom interlocutor aqui, e te empenhe nisso, que talvez seja um dos maiores projetos do ano. Era isso, então, lhe peço essa gentileza e depois, se puder, compartilhar conosco alguma informação com relação a isso. Bom, nós temos aqui um requerimento de número 29, que será lido no dia de amanhã, mas ele já tem aqui a assinatura da ampla maioria dos vereadores. Aqui, salvo algumas exceções, que talvez não foi colhido a assinatura em função de não estar na casa, mas já tem um outro documento que circulou por aqui, solicitando que seja anexado a assinatura de todos os vereadores no requerimento 29, que é um passo a mais que estamos dando no sentido de que a RGE possa oferecer um serviço de fornecimento de energia elétrica, que é um serviço essencial de caráter público, a todos os consumidores do nosso município, sejam eles da área rural ou da área urbana. Nós tivemos recentemente aqui nessa casa a dona Laíse, que representou a RGE, e acho que há unanimidade por parte dos vereadores que a explanação da representante não acrescentou soluções aos problemas enfrentados pelos consumidores, que é a constante falta de energia elétrica. Pelo contrário, nos deixou ainda mais incertos em relação aos planos da RGE, pois não houve nessa casa nenhuma abordagem com relação a solucionar e admitir que há problemas
na equipe da RGE no que tange a solução rápida dos problemas que ocorrem. A RGE tem tratado, eu imagino, e acho que é perceptível a todos os vereadores, inclusive aos consumidores, a RGE quer que o vereador diga qual é a residência que teve o problema, porque ela quer vir aqui na casa e trazer uma justificativa por que aconteceu aquele problema. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos querendo traçar aqui um plano de prevenção e não de reação. Nós queremos ser preventivos, não reativos. Ora, nós ficar aqui vendo, faltou luz na casa do cidadão, numeral tal, o código conosco, o contrato com a empresa é X. Não é isso. Isso aí vai resolver, vai justificar o que já aconteceu. Nós queremos que a concessionária trace um plano para que isso não venha mais acontecer. Então, é se precaver, se antecipar aos fatos, estar um passo adiante dos fatos. Porque é óbvio, se você tem 10, 20, 30, 40, 50 ocorrências num mês, similares, é meio que certo que vai acontecer novamente no mês que vem. Então, não adianta nós ir lá chorar o leite derramado. Nós precisamos cuidar para que o próximo não derrame. E isso é importante que a gente trata isso de forma mais profissional. A impressão que está deixando é de que a RGE vem aqui ou se corresponde com o vereador para tratar de assuntos pretéritos. É claro que são importantes, mas nós queremos discutir o futuro, porque é para frente que a gente olha. A energia que foi consumida hoje foi. Nós vamos pensar na energia de amanhã. As empresas, os agricultores, os consumidores, né, que estão tendo prejuízo, vão continuar a ter prejuízo. Eu recebi pelo meu WhatsApp mensagens da representante da RGE querendo fazer uma reunião. Aí eu acho que era, até se não me engano, era para o dia de hoje, comigo, com esse vereador e com a presidente da Câmara, para tratar sobre a audiência. Eu falei que não. Ora, nós teríamos que tratar da audiência com os vereadores ou, no mínimo, com a comissão que fez o convite, né? Aí ela disse que, em função de que não haveria a possibilidade da presidente estar, em função de assumir o exercício do mandato de prefeito, sugeriu para que fosse o dia 12. Aí eu perguntei, mas qual é a pauta? Não, a pauta é responder os assuntos que vocês levantaram. Tá, mas são assuntos que vão nos reportar, nos remeter a investimentos e a precauções de futuras ocorrências de danos ao consumidor. Não, é para informar sobre por que aconteceram aquilo. Eu não quero saber por que aconteceu. Mas vocês precisam nos informar os números, locais. Mas, santo Deus, uma empresa como a RGE, com toda a estrutura que tem, de inclusive tecnologia, que substituiu o ser humano por um robô, que incluiu na sua plataforma de atendimento a inteligência artificial, que colocou a tecnologia das coisas à disposição. E agora tem que o cidadão mecanicamente informar qual é o número da residência e qual é a ocorrência. E para que servem os protocolos e os canais de atendimento? Não tem lá um banco de dados? Ora, qualquer profissão que tenha na sua essência a venda de serviços, vai ter um cadastro de cliente e vai ter um feedback de pós-venda para saber como é que está se oferecendo esse serviço. Eu não consigo acreditar que uma empresa que nem essa não tem em mãos os problemas que ela enfrenta no dia a dia, até porque, se não tiver os problemas na mão que ela enfrenta no dia a dia, como é que ela vai melhorar? Como é que ela vai melhorar o atendimento se ela não sabe os problemas que tem? É preciso que cada cidadão informe? Não, né? Nós vivemos num mundo digitalizado, se desmaterializou. Não tem mais aquelas pilhas de papéis e de arquivos guardados, né? Está desmaterializado, está na nuvem a informação. Todos eles sabem disso. O problema
é que eles acham que a gente não sabe. Então, voltando ao requerimento 29, é um pedido de todas as bancadas, de todos os vereadores, de todos os partidos, do Poder Legislativo, para que a sessão do dia 2 de maio, vai ser uma segunda-feira, ela será destinada para convite a deputados federais para virem a essa casa. E aí precisa um esforço de cada um de nós para convidar os seus deputados. Prioritariamente, o requerimento fala em deputados federais, mas, se não há possibilidade de convidar um federal, que venha um deputado estadual, porque nós precisamos aumentar esse leque. E eu gostaria aqui, vereadora Clarice, até pela nossa relação com o direito, de atuar na área do direito, talvez seria interessante formular esse convite para o Judiciário também, e até para o Ministério Público. Daqui a pouco vir alguém representando o Poder Judiciário, o doutor juiz, a doutora juíza, o doutor promotor, a doutora promotora, enfim, que talvez pudesse participar desse debate. A OAB, a Defensoria Pública, exatamente. Daqui a pouco vamos ver depois uma forma de formalizarmos isso, né? O vereador Juliano queria uma parte? Eu não sei se o vereador Luciano não está. Pois sim. A parte é o vereador Juliano. Obrigado pela parte, meu colega vereador, advogado Roque. É importante bater nessa questão da RGE, porque parece que algumas coisas elas não mudaram, né? Elas só se repetiram. Só para contextualizar para vocês, a semana passada nós tivemos aqui 2 reuniões na terça. Não estamos nem falando da segunda. 2 reuniões, uma com um bloco de empresários do Distrito Industrial do Caravaggio e mais uma sobre o cabeamento. De terça-feira passada para cá, queimou 3 vezes o transformador. Ou seja, dá uma queda de energia, queima, arruma, vai. Então, assim, é muito ineficaz e está na hora do tatu sair da toca. Eu vou usar esse termo recorrente porque, assim, tem que assumir o compromisso. Assim como nós nos postamos aqui e, às vezes, tem batalhas, tem coisas que não são fáceis para concluir, a RGE tem que assumir sua responsabilidade. Obrigado pela parte, vereador Roque. O vereador Santos tinha pedido uma parte, mas declinou, mas se quiser, está à disposição. Tá bem. Obrigado, colega professor Juliano. Então, eu creio que talvez seja uma ação que vá também repercutir regionalmente. E aí podemos também, senhor presidente, vereador Caleb, regionalizar esse debate. A Câmara de Farroupilha protagonizar. É claro que virão gente que dirão, olha, isso não vai resolver, mas não fazer nada não resolve também. Então, pelo menos, nós poderemos pecar por fazer do que se omitir, né? É melhor você arregaçar as mangas, ir à luta, do que ficar covardemente sendo chacoteado assim por alguém que detém uma concessão exclusiva, sem concorrente, né, Bernardo? Sem concorrente nenhuma. E não tem aonde você comprar. E não é barato a energia. E além de você ter que pagar a conta do final de cada mês, você tem que, muitas vezes, comprar, adquirir um gerador de energia, que também não é barato nem para comprar, né, vereador Amarante? E nem para manter, porque é mantido à base de diesel. Então, a gente pede que a RGE nos ouça. E tem mais um detalhe, né? Tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e nós vamos fazer essa atividade aqui com os deputados, e se não der certo, nós vamos acampar lá na frente da ANEEL em Brasília, porque não tem outra forma. E a ANEEL tem uma resolução, que é a 414, de 9 de setembro de 2010. E o artigo 176, incisos 2º e 4º, ele trata dos prazos para a RGE repor a energia quando ela for desligada
por culpa da concessionária. E eles usam, para nos ludibriar, o artigo 31 da resolução, que fala que é quando você pede uma ligação. E aí eles têm o prazo para ligar, que é 5 dias. Então, é bom a gente conhecer as leis, conhecer as normas, porque daí a gente fica mais esperto. Obrigado. Muito bem, vamos ouvir agora então o vereador Davi, da Rede Sustentabilidade. Boa noite, senhores vereadores, a imprensa que está aqui conosco nessa noite, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui e também nas suas casas, através das nossas mídias sociais. Senhor presidente Caleb, eu venho hoje aqui com um coração um pouco apertado, indignado com o tratamento que, infelizmente, entra ano, sai ano, e o tratamento que nós temos na nossa saúde regional. Nossa saúde regional parece que não consegue avanços, vereador Amarante. Nossa saúde regional, quando eu falo de regional, Paulo Teles, nós que trabalhamos na saúde sabemos bem como que a nossa referência, a 5ª Coordenadoria Caxias do Sul, para a nossa referência a exames de cardio, para tratamento oncológico, cada vez fica pior. Ao invés de os recursos que o Estado envia, vereador Juliano, vereador Roque, e nós podermos ampliar o cuidado, vereador Marcelo, parece que não se tem um olhar criterioso. Hoje eu trago aqui nessa tribuna a indignação de uma família que espera desde o mês de novembro, pasmem vocês, um caso de uma prioridade 1, de um cardio, com uma isquemia comprovada, positiva, ocorrendo de que esse senhor poderá infartar, ter um AVC a qualquer momento, Sandro. A qualquer momento. Aparentemente está bem de saúde, aparentemente está bem, mas com dores fortes no peito e não conseguindo quase que respirar. Precisa aguardar quase 6 meses, meio ano, para não ter um atendimento de que necessita. Eu nem falo da nossa saúde aqui, Paulo, do município, que faz os encaminhamentos corretos e envia para a nossa referência Caxias do Sul, mas Caxias do Sul, que já era um problema no passado com a traumato-ortopedia, que não atendia os nossos pacientes. Pasmem vocês que pacientes que aguardaram 6 anos, 7 anos, e faleceram sem o atendimento da traumato-ortopedia, que quando a equipe da saúde ligava, dizia, agora não adianta mais, já morreu. 6 anos, 7 anos, sem atendimento. E aí, então, a recomendação que nós recebemos da 5ª Coordenadoria é de que nós temos aqui urgência e emergência em Farroupilha. E que, então, se estiver infartando, se estiver com AVC, encaminhe para o hospital. Encaminhe, quase morto para o hospital, porque só assim terá o atendimento. Porque se chegar no hospital, na urgência e emergência, e não estiver morrendo, não é atendido. Tem que voltar para casa para que aguarde o atendimento normal, dos trâmites normais, os eletivos que nós chamamos, os atendimentos eletivos. Eu trago aqui um caso hoje, mas quem sabe, eu estou falando por quantas pessoas hoje à noite aqui de Farroupilha, que estão aguardando por um atendimento, que estão aguardando por uma cirurgia, que estão aguardando por uma urgência. Mas será que nós vamos ter que aguardar até o falecimento dessas pessoas? Não é possível que a gente venha tentar para isso, queridos. Não é possível que nós possamos entrar 2022 pós-pandemia com esse problema novamente. Haja visto os recursos que são liberados, haja vista que a 5ª Coordenadoria tem essa responsabilidade, e eu quero hoje expressar aqui, e quem sabe vocês, colegas, conheçam pessoas que estão aguardando por exames, por cirurgias e por tantas demandas da saúde. E hoje eu falo de uma demanda regional, não falo de uma demanda local nossa aqui, porque aqui nós conseguimos fazer encaminhamentos e temos andado. É claro que há muito a se fazer pela saúde do nosso município, há muito a gente a avançar, mas temos conseguido conquistas importantes, como foi a traumato-ortopedia,
que trouxemos para cá e estamos atendendo as pessoas. Agora, eu quero que se registre nessa casa que este vereador, eu farei um ofício para ir até a 5ª Coordenadoria, irei protocolar nesta casa um pedido para ser atendido, para que a gente possa trazer soluções e trazer notícias. E não notícias de que, não, olha, se estiver infartando, leva para o hospital. Se estiver morrendo, leva para o hospital. Se não, aguarda o atendimento eletivo. Não dá mais para admitir esse tipo de coisa, gente. Não dá mais para a gente admitir, em 2022, que nós não tenhamos esse acesso e possamos trazer uma saúde de qualidade para a nossa população aqui em âmbito regional. Então, deixo aqui o meu registro, meu protesto nessa noite, dessa saúde regional que precisa avançar. E nós, vereadores, quem sabe, nós possamos aqui, vereador Amarante, criar uma comissão, por que não, para que a gente possa ver, doutor Tiago, essas questões regionais, para que a gente não possa depender de uma urgência, de uma emergência, né, e perder essas pessoas tão queridas que amamos. Senhor presidente, muito obrigado. É isso nessa noite. Muito bem, encerramos então com as palavras do vereador Davi o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.